A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não é? Nessa série Couro pelo Sovaco, pedido dos nossos irmãos nos comentários. Muito bem. E hoje nós estamos desmentindo as solas, né, protestantes, que significa unicamente, só a Escritura, só a Bíblia, não é? Só a graça, só a gratia, só a graça. Então, só a fide, só a fé. Então, meus irmãos, nós estamos trazendo aqui, mostrando na própria Bíblia Sagrada, refutando um pensamento errôneo de um herege chamado Martinho Lutero, do ano 1517, quando trouxe essas suas teses errôneas, que a própria Bíblia Sagrada refuta isso. E hoje nós vamos ver a tal da sola gratia, só a graça, ou seja, toda honra e toda glória só compete a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Meus irmãos, quanto eu não vejo isso nos comentários dos meus vídeos, por parte de filhos e filhas de Lutero, dizerem: Deus não divide sua glória com ninguém. Meus irmãos, eu já trouxe num vídeo recente. Se Deus não dividisse sua glória com ninguém, não existia santos, ninguém entrava na eternidade. Jesus disse: como o Pai dispôs o seu reino em meu favor, eu disponho em vosso favor. Veja, Lucas 22, de 28 a 30. Assim como o Pai colocou o seu reino a meu favor. O que é o reino? A glória. Então Deus deu a toda glória. Pai, glorifica teu filho. Já tenho glorificado, tornarei a glorificar. Então o livro do Apocalipse diz que a igreja está glorificada. No capítulo 19, versículos 7 e 8 de Apocalipse. Por quê? Porque a igreja foi dada a revestir o linho puríssimo. O linho puríssimo. Irmão Fábio, o que é o linho puríssimo? Eu já trouxe nos outros vídeos, vou falar em todos esses. As boas obras dos santos. E hoje, na tal da sola gratia, só a graça, eu vou mostrar para você que se Deus não divide a sua glória com os homens, eles não são capazes de serem santos, como narra o escritor da Epístola aos Hebreus no capítulo 11. Na tradução da grega, Esté, quando faz sua oração a Deus pelo povo judeu, ela vai lembrando os antepassados, os santos do passado. São Paulo ainda diz, no capítulo 13 de São Paulo, não, o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos daqueles que vos pregaram a palavra de Deus e imitai-lhes a fé. Só Deus. Jesus, quando disse o primeiro mandamento, Jesus disse: eu vou dar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou dar uns. E o segundo é amar ao próximo. Isso é egoísmo por parte de Lutero e de suas filhas. Aí usam versos. Eu não vou pegar muitos versos, são muitos que eles usam para sola gratia. Eu vou pegar só apenas esse de Tito 2,11, que diz assim: olha só. Eles usam para restringir a graça. A graça universal. A graça universal, ela é restrita, porque a graça universal, ela abrange os santos. Como o próprio João exaltou a Virgem Maria no capítulo 12 de Apocalipse. Bela, vestida, glorificada. Ora, o próprio Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, ele exalta a igreja, a ponto de dizer que ia dar a sua vida pela igreja, quando disse em Colossenses 1,24, o que faltou, os sofrimentos de Cristo completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu entrego a minha vida pela igreja, eu dou a minha vida pela igreja, como a sola gratia. Tanto vinda como ida. Veja o pensamento errôneo protestante. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Isso era, meus irmãos, o suficiente para destruir esses fracos argumentos de Lutero. Vamos ao verso. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. O que aqui tem a ver com sola graça? Nós sabemos que a graça de Deus para os homens foi dada a Cristo, e Cristo deu a sua igreja. A tal ponto, meus irmãos, que nós vamos ver vários versículos, você vai ver comigo aqui na Sagrada Escritura. Vamos ver essa graça, como ela é manifestada, como Deus divide sua glória com os homens para que sejam santos. Por isso que Jesus disse no capítulo 5, versículo 47 de Mateus: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. E ainda diz Paulo à igreja de Roma no capítulo 12, verso 1. Entregai vossos corpos em sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Entregai, os santos entregaram. Falta as tribulações de Cristo, compete na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Começado em Paulo, Colossenses 1, 24. Com uma glória. Isabel, o arcanjo Gabriel exaltam a Virgem Maria. Exaltam a Virgem. Lucas 1, 28. Lucas 1, 42 a 44. Não mereço, olha, que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Isso é o quê? Isabel glorificou a Virgem Maria estando aqui. João glorificou a Virgem Maria estando no céu, no Apocalipse 12. Entende? Como esses protextos não entendem de nada, o próprio Cristo glorificou a João Batista. Vamos para Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Veja só Jesus dividindo a sua glória com a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. O que é isso? Dado glória. Sabemos que adoração só a Deus. Isso aí, a glória que a Bíblia fala está certa. A adoração é somente a Deus. Mas veja aí, ó. Então a igreja ela é medianeira também de salvação. Ela é canal sacramental de salvação para o cristão. Então Deus não divide sua graça com ninguém. A graça de Deus é o quê? A glória de Deus. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Veja isso. A igreja é ou não é canal de salvação para nós? É ou não é canal de salvação para nós? Vamos para Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. 32. Mas eu roguei por ti, vírgula, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Aqui está a infalibilidade papal. Jesus que ora pelo Papa. Jesus que não deixa. O Papa não erra, sabe por quê? Em escátedra. E ele confirma na fé, quando ele é o Pai na fé. Sabe por quê? Porque tem Jesus orando por ele. Porque tem Jesus que assegura isso. E aqui está, meus irmãos, olha aí. Deus não divide sua glória com ninguém. E agora Jesus está mandando confirmar essa fé aos irmãos. Quem é os irmãos? Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mais do que eles. Apacenta minhas ovelhas. Encaminha. Então o Papa tem esse poderio das chaves,
que nós vimos aí em Mateus 16, 19, de tudo isso, de canonizar os santos, declarar, glorificar. Então a igreja glorifica os santos quando canoniza. Né? Aliás, é só a graça, né? Só a graça. E eu estou mostrando aqui. Estou mostrando os versículos da sola glória. Ah, meu Deus. Glória somente a Deus. Não é. Porque a só a graça e a sola glória a Deus é tudo misturado os versículos. Então, esse negócio de que a graça, somos salvos de graça, e é só Deus que dá essa graça, somente Ele, só a Deus gratia, tá errado, você tá vendo aí. Jesus dá a glória que recebe de Deus para a igreja. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que vocês perdoar na terra está perdoado no céu. Quando nós pegamos João, capítulo 20, versículo de 21 a 23. Então, como somente a Deus a graça, somos salvos somente por Deus de graça. E não vê que um sangue foi derramado na cruz do Calvário. E ele diz para a sua igreja, fazer isto. Será entregue por vós. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. E é os que lutam por esse pão. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí tem uma ação. Aí tem um mover. E o pão que eu vou dar, este é o meu corpo que será entregue por vós. Então o pão que Jesus faz 2000 anos continua dando através da sua igreja, a sua carne e seu sangue, o sacrifício da carne e o sangue de um Deus. Como pode negar isso? Fostes comprado a preço de sangue, diz o próprio São João na sua carta. E eles usa restritamente para dizer sola gratia. De Deus e mais nada. Para escantear a igreja, escantear os sacramentos, escantear os santos. Quem são estes que estão de veste branca diante do trono? Esses aí são os que vieram do meio da grande tribulação. Olha a ação. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Examine-se o homem a si mesmo. Foram esses que lavaram as suas vestes no sacramento da confissão. Foram esses. Sim, vou confessar o meu pecado ao Senhor, disse Davi no Salmo 31, versículo 5. Segundo Samuel 12, 13, Davi confessou a Natã o seu pecado. Natã dissolveu o seu pecado, dizendo, Deus perdoou o teu pecado de modo que não morrerás. Olha, aí está. Confissão. Confessai vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. No versículo 13 diz, está alguém enfermo, mande chamar o sacerdote para fazer a unção com óleo. Unção dos enfermos. Está falando dos sacramentos e eles negam os sacramentos. Por isso que a igreja é canal sacramental de salvação para nós, meus irmãos. Aqui está. A igreja que vai confirmar os eleitos, vai ligar as pessoas ao céu. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. É por meio da igreja. Tal qual é que houve um concílio no século III que não existe salvação fora da igreja. E usaram até argumentos bíblicos para confirmar isso. E vou te mostrar agora. Atos 2,46. Vamos lá. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. E partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração.
No versículo 42 diz que eles estavam na doutrina dos apóstolos. Veja, na doutrina da igreja, que é apostólica. Sucessão apostólica, nas orações da igreja. As orações da igreja. Né? Estava nas reuniões em comum. Essas reuniões doutrinárias. Estudos bíblicos. Estudos da patrística. Estudos. Assembleias. Regras doutrinárias, estudos sobre os sacramentos, sobre a doutrina, as reuniões em comum. E na fração do pão, o nome da missa, primeiro nome da missa, no tempo dos apóstolos, essa missa chamava-se fração do pão. E a celebração da fração do pão era todos os dias. Veja o que a palavra diz. Unidos de coração frequentavam o templo todos os dias. Esses templos eram o templo dos judeus, todos os dias, para converter os judeus ao catolicismo. E partia o pão nas casas. Todos os dias era celebrada a missa nas casas. Todos os dias tinha missa. Nas filhas de Lutero, a ceia deles é uma vez por mês. Já mostra o quanto são antibíblicos. Aqui era todos os dias. Ah, irmão, mas tem um ponto. Na Ave Maria tem, mas nas outras versões não tem ponto. Porque diz, unido de coração frequentava todos os dias os templos e todos os dias partia o pão nas casas. Tomava alegria, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Minha carne é verdadeiramente comida. Meu sangue é verdadeiramente bebida. Tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Sem duvidar, meus irmãos, crendo. Tal qual é que não existia salvação fora dessa igreja, que o 47 confirma isso. Olha aí. Olha o versículo 47. Somente a graça de Deus salva, irmão. E mais ninguém. Escanteamos a igreja, cortemos a cabeça e andemos com ela debaixo do sovaco, e o corpo vamos jogar fora que não serve. Ah, caudas malditas. Seus malditos falsos raciocínios. Louvando a Deus. E isto é a continuação do 46. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Olha agora. Ó. E o Senhor, preste atenção, depois do ponto. E o Senhor, cada dia lhes ajuntava outros que estavam se convertendo à fé dessa igreja, que estavam a caminho da salvação. Pacata! Aqui está. O Senhor ajuntava outros, porque aqueles outros têm outras ovelhas que não são da minha igreja, que não são do meu aprisco. João 10,16. Tenho outras ovelhas, preciso conduzi-las para o meu aprisco, para que haja um só rebanho e um só pastor. Então ele estava o quê? O Senhor estava fazendo o quê? Trazendo outros povos para essa igreja. Trazendo outros povos, outras pessoas para essa igreja. Porque quando eles vinham para a igreja, eles estavam a caminho da salvação. Porque fora da igreja não está a caminho da salvação. Olha aí, é a Bíblia que diz. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros. Outros a quem? A essa igreja que estava na doutrina dos apóstolos. Está na doutrina dos apóstolos. Veja aí. Outros que estavam a caminho da salvação. Esse versículo, se você analisar cuidadosamente, o Senhor estava trazendo outras pessoas para a igreja, porque ela não poderia ser salva lá. Mas tinha que vir para a doutrina salvífica da igreja. Porque na igreja elas vão receber Cristo vive na Eucaristia, sua carne e seu sangue. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Fora da igreja, não. Mas dentro da igreja, sim, estão salvas. Recebem o perdão dos pecados através da confissão dentro da igreja. Cristo vivo na hóstia consagrada dentro da igreja. Aí elas estão ou não estão? Como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Estão ou não estão na promessa da salvação? A caminho da salvação. Por isso o concílio foi perfeito no século III. Em dizer que não existe salvação fora da igreja católica. E não existe. Porque se alguém não se alimentar da carne viva, do sangue vivo de Cristo, não vai entrar na salvação, meus irmãos. Jesus foi claro na sinagoga de Cafarnaum com os judeus. E muitos dos seus discípulos foram embora porque não aceitaram a doutrina salvífica de Cristo através da sua carne e seu sangue.
Não, Deus nos salva, é só a graça de Deus que nos salva. Vamos ficar aqui de braço cruzado, que carne, que sangue, que nada. É um símbolo, é representação. Oh, Senhor, eu já estou salvo, aleluia! Oh, babá! Maldito raciocínio, falso e mentiroso. O Senhor colocou sua graça nos homens, porque ele acredita nos homens, como acreditou em Adão. E ele traiu o Senhor, como nós traímos, como Pedro traiu, como João, como todos os apóstolos traíram. Todos traíram. Todos pecaram. Todos foram destituídos da graça. Mas essa graça veio morar entre nós. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós para restaurar de novo a graça que Deus deu ao homem. Deus tem tanta graça que deu sua primeira graça. Somente Deus, só a graça é só de Deus. Essa graça que Deus divide com a Virgem Maria. Quando o anjo vai ao seu encontro em Lucas 1:28 e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Capítulo 12 de Apocalipse, ela está revestida da graça. Versículo 1. E Isabel reconhece como a Igreja Católica reconhece. Porque que a Igreja Católica glorifica a Virgem Maria, meus irmãos. E os santos, como nós vamos ver na última sola glória. Porque Isabel fez isso. Porque aquela mulher fez aquilo. E a Virgem Maria disse: todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. E aquela mulher disse: bendito os seios que te amamentaram e o ventre que te carregou. Está na Bíblia. Os que ouvem a palavra de Deus são benditos. E a Virgem Maria foi a primeira que disse: eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mulher da palavra. Por isso, a glória que Deus divide com os santos. A graça que Deus dá para os santos. E hoje nós temos a graça de chegar ao Pai por Cristo e de chegar a Cristo pela Imaculada e pelos santos. Deus abençoe a todos e até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veja. Deus abençoe a todos.